Convido a preciosa atenção da amada igreja presente aqui no santuário, em todos os lugares da terra, através da internet, para a leitura da Santa Palavra de Deus, ainda no livro de Efésios. Nós estamos fazendo uma série de sermões com o tema Vidas Restauradas, e vamos fazer esses sermões em todo o livro de Efésios. Então, se você em casa quiser ir lendo e estudando o livro de Efésios, chegando para ouvir a meditação, você vai ter um entendimento maior ainda. Hoje nós vamos ler Efésios, capítulo 1, dos versículos 7 ao 14. A santa palavra do nosso bom Deus, segundo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 7 a 14. Assim escreveu o servo do Senhor, dizendo que nele nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe. Permita que eu destaque os versículos 7 e 8 para fundamentar a nossa meditação. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Quero falar com vocês hoje sobre a riqueza da graça, essa graça que apareceu escrita aqui neste trecho e nas duas mensagens anteriores, nos 2 domingos anteriores, que já conversamos com a igreja. O Jules de Valques, ele tem uma afirmação muito interessante. Ele diz assim, que escravizado ao pecado, o homem foi ferido em sua liberdade. Todos nós, todos os seres humanos, no coração de Deus deveríamos ter nascido livres, e assim foi. Até que o pecado cometido por Adão fez com que todos nós ficássemos maculados, ficássemos manchados pelo pecado. E o que é pecado? Pecado não é isto ou aquilo. Pecado é toda rebelião contra Deus. Se Deus espera que nós tenhamos um determinado tipo de vida, um determinado tipo de comportamento, um determinado tipo de pensamento, e nós agimos, pensamos, falamos de forma diversa da vontade de Deus, isso é pecado. Não importa em que área da vida seja, se seja na profissional, familiar, afetiva, não importa. Se aquilo que nós fazemos, falamos, pensamos é contrário à vontade de Deus, nós nos tornamos, nos colocamos rebeldes contra Deus e, consequentemente, estamos em pecado. Por isso que todos nós estamos em pecado. Porque naturalmente nós não buscamos fazer a vontade de Deus. Naturalmente, nós nem nos surpreendemos fazendo o mal, porque nós já somos naturalmente mal. Então nós fazemos o que não deveríamos fazer o tempo todo.
Nós somos pegos com pensamentos que não deveríamos ter. Nós somos surpreendidos com uma visão de vida que, como filhos de Deus, não deveríamos ter. Nós somos surpreendidos falando coisas que, como filhos de Deus, jamais deveríamos falar. Nós somos surpreendidos nos nossos relacionamentos, dirigindo às pessoas sentimentos que, como filhos de Deus, não deveríamos dirigir. Os Efésios, ou a igreja em Éfeso, para quem Paulo escreve, a maioria das pessoas daquela cidade era de gentio, de não judeu, não eram cristãos. Portanto, não eram destinatários primeiro da epístola do apóstolo. Não era a maioria que era cristã, a maioria era de não-judeus. Mas o que o apóstolo faz é mostrar a importância da inclusão de todas as pessoas nesse conceito da graça de Deus. A cidade de Éfeso era um centro de paganismo. O que é paganismo? Pessoas sem religião. A cidade de Éfeso era um centro, um antro de paganismo e ocultismo. Quando tinha religião em evidência, era religião de coisas ocultas, de magia, de superstição, de coisas que não eram da luz, de coisas escondidas. Por isso que no versículo 13, quando Paulo faz a menção do selo do Espírito Santo, contrasta poderosamente com o estilo de vida das pessoas daquela época, que era fundamentada em amuletos e em práticas mágicas locais. Sabe aquelas pessoas que vivem uma espiritualidade ou buscam a fé, colocando do lado de fora a efetividade da fé que pratica? Antes de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, eu acreditava que uma figuinha poderia resolver o meu problema. Então, quando eu estava em alguma situação tensa, eu colocava a mão dentro do bolso e fazia uma figuinha com a mão, achando que o fato de fazer isso aqui com as mãos faria qualquer coisa à minha frente ou no meu destino ser transformado. Tem gente que acha que pé de coelho dá sorte, não tem? Bom, pé de coelho só não deu sorte para o pobre do coelho que perdeu o pé. Mas tem gente que coloca no pé de coelho o significado, a razão do seu destino, da diversidade das suas situações. Antigamente as pessoas colocavam a ferradura pendurado na entrada das portas, achando que aquele pedaço de metal naquele formato haveria de proteger a casa, a residência, as pessoas que moravam ali. Então sempre coloca do lado de fora a tranquilidade que se busca aqui dentro. Quando eu era espírita, eu aprendi que eu deveria, para me desfazer dos mal-olhados e das mandingas negativas, tomar banho de sal grosso. Então se atribui ao sal o poder de transformar qualquer coisa que venha de fora para dentro do meu coração. Olha, todos esses exemplos que eu citei para vocês, embora nos pareçam absurdos, acontece com muita frequência. As pessoas colocam do lado de fora a resolutividade dos seus problemas internos, das suas seguranças internas. Buscavam nestas práticas meios que tornassem as pessoas daquele tempo possuidoras da capacidade de resolverem por iniciativa própria os problemas materiais, os problemas espirituais, os problemas emocionais, mais ou menos com as promessas que a gente faz. E os crentes também são muito bons nisso. Se eu praticar um jejum de determinada coisa por determinado tempo, eu vou receber determinada bênção. Como se Deus olhasse para o jejum daquela pessoa e dissesse assim: puxa vida, agora eu não posso me recusar a obedecer aquela pessoa porque ela fez jejum. Agora eu tenho que dar a bênção para aquela pessoa, não tenho mais opção. Então mesmo os crentes que falam: eu vou fazer um voto, que eu vou à igreja por 7 sextas-feiras seguidas, vou fazer uma oferta de sacrifício, e aí eu vou movimentar o mundo espiritual, e o mundo espiritual vai ser obrigado a dar aquilo que eu quero.
Percebe o ocultismo? Só troca de nome, dependendo da religião. Nós colocamos na nossa prática, na nossa providência, nas nossas ações, a capacidade ingênua de movimentar o mundo espiritual a nosso benefício ou ao malefício das pessoas que nós visualizamos. Nós ainda vivemos nesta época em que muitas pessoas carregam no seu coração culpas antigas, por bobagens que fizeram no passado, um passado mais afastado ou um passado mais recente, mas carregam culpas, e culpas assim, bem, que faz sofrer bastante por coisas que fizeram no passado, e elas carregam essa culpa e estão constantemente buscando fugas, ou seja, coisas externas que possam aliviar a culpa do seu coração. Então, algumas pessoas, para esquecer, vai para o álcool. Para esquecer, vai para o cigarro, para se sentir menos ansiosa. Para esquecer, vai para as drogas, para ter alguns minutos de suposta paz, de não pensar mais nos problemas. Tem gente que enfia a cara no trabalho, trabalha 15, 16 horas por dia, porque não quer pensar. Tem gente que tem dificuldade de voltar para casa, não quer voltar para casa. Então, para aqui, para ali, se esconde acolá, não querendo voltar para casa, porque o ambiente no lar lhe traz lembranças que gera a sensação de culpa, que gera a sensação de desconforto. Quantas são as pessoas que trazem no seu coração arrependimentos profundos? Arrependimentos profundos. Mas veja, tanto a culpa quanto o arrependimento só surge por conta das nossas ações. Você não pode se arrepender por alguma coisa que não fez, a não ser que você não tenha feito por decisão, mas aí foi alguma coisa feita, você decidiu não fazer, e talvez isso gere um arrependimento também. Então percebe que de uma forma ou de outra, tanto a culpa quanto o arrependimento aparece pela nossa constante sensação de insuficiência. Eu não posso me livrar da culpa, eu não consigo consertar essa sensação de arrependimento, e aí começa a buscar do lado de fora a solução para os seus problemas. Há quem olhe para trás e diga, por exemplo, se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse voltar naquela ocasião, eu faria tudo diferente. E a pessoa se convence que se pudesse voltar no tempo, o seu presente seria diferente. Mas o que está em jogo não é o passado, o que está em jogo é a própria pessoa. E se a própria pessoa não está lá no passado, ela está aqui no presente. Então, o que é que seria diferente na vida dessa pessoa? Tem gente que olha para si mesmo, olha para a sua história, olha para a sua vida e acaba sentenciando: Deus já deve estar cansado de mim. Deus acho que não me ouve mais. Deus não está mais prestando atenção em mim, de tanto trabalho, de tanta decepção que eu já dei para Deus, de tantas vezes que eu fiz coisa errada, de tanta rebeldia contra a vontade de Deus, Deus decididamente não tem mais nada para mim. E é exatamente aí, no texto que nós lemos agora há pouco, que o apóstolo Paulo nos leva a contemplar uma verdade extraordinariamente linda. A restauração da nossa vida não acontece e não vai acontecer porque nós somos fortes. Porque a restauração da felicidade do meu coração não está na minha força, mas está na graça de Deus que é rica. E a graça de Deus que é rica não está vinculada, não é dependente ao meu desempenho como pessoa, ao meu desempenho como indivíduo. A graça de Deus, o amor de Deus, não pode ser maculado pelo meu pecado, pelo meu cansaço, pela minha fragilidade, como também não pode ser fortalecido pelo meu poder, pela minha força, pelas minhas providências. A graça de Deus é soberana, ela é o que ela é. O Evangelho não fala em lugar nenhum de um Deus que oferece migalhas de misericórdia.
Vocês nunca leram em lugar nenhum da Bíblia Deus dizendo assim: vou dar uma gotinha de misericórdia para você vou dar 2 gotinhas de misericórdia e usem com moderação. Já leram isso? Não leram porque não está escrito. Deus derrama graça abundante sobre pecadores necessitados que somos nós. Essa sede que a gente sente no nosso coração de vez em quando, Deus não mata com um golinho de água. Ele nos dá um manancial de água, muito mais do que o necessário para saciar a nossa sede. O pecado que sufoca a vida da gente, a rebeldia contra Deus que faz a gente se entristecer, é transbordante na nossa limitação, mas é pequenininho, é miúdo diante da grandeza infinita de Deus. Nós podemos viver uma vida restaurada, as nossas emoções restauradas, os nossos relacionamentos, todos eles restaurados, a nossa visão de mundo restaurada. Nós podemos viver isso, é possível viver isso. E nós podemos observar a nossa vida para verificarmos se de fato estamos vivendo assim. Porque uma vida restaurada, ela começa com a redenção de Jesus e não no esforço de ninguém. O versículo 7 diz: em Cristo temos a redenção. Em Cristo nós temos a redenção. Então você tem culpa no seu coração? A redenção está em Cristo. Você vive uma vida de raiva, de rancor contra alguém? A redenção disso está em Cristo. Não está nas providências emocionais que você pode ou não tomar. Em Cristo nós temos a redenção. E a redenção, usada aqui pelo apóstolo Paulo, é um termo que era usado para significar ou descrever o resgate de um escravo. É como alguém chegando no lugar onde tem escravos lá e olhando para aquele escravo: quanto custa? Ah, custa tanto, eu pago, vou levar ele é livre agora, paguei. É isso que é resgate. Resgate era pagar pela liberdade de um escravo. Alguém pagava o preço e depois libertava o escravo. E o Paulo afirma que foi isso que Jesus fez com a gente. Jesus pagou um preço. Nós não éramos só pessoas confusas. É interessante hoje como o diabo e a sociedade tentam criar expressões para aliviar a situação do ser humano. Então, quando a pessoa está com a sua vida desregrada, quando a pessoa está aprontando muito, quando a pessoa está fora da curva, as pessoas mais próximas que gostam mais daquela pessoa vai usar eufemismos, né? Então ela diz assim: ele anda meio confuso, não é isso? A minha pessoa, meu parente, meu amigo, meu familiar, essa pessoa está meio confusa ultimamente, tem que ter um pouco de paciência, está confusa. A Bíblia não chama ninguém de confuso. A Bíblia chama a gente de pecador. Não tem ninguém confuso. Tem pessoas em pecado, em rebeldia contra Deus. Confusão? Absolutamente. Pecadores. É isso que a palavra nos chama de pecadores presos à culpa, de pecadores presos ao pecado e, consequentemente, pecadores presos à condenação, ao inferno, que é real e que seria inevitável se não fosse Jesus entrar no nosso caminho, entrar na frente. Então vem Jesus e paga o preço para que nós não chegássemos ao inferno. Ele fez o resgate. Nós estávamos escravizados, aquela ferida lá que Adão provocou na nossa vida. Nós estávamos todos nós predestinados ao pecado. Vem Jesus e paga. Quanto foi o preço? 5 milhões de dólares? Não, foi o sangue dele. Foi o sangue dele. Ele pagou com a vida dele. Se o ser humano pecou, tinha que ser um pagamento que ninguém pudesse questionar. Então foi o preço do sangue do próprio Deus. O que é mais forte? O que é isso? O que é mais valioso do que o sangue do próprio Deus?
Então, meus queridos, a cruz não foi um acidente. A cruz não foi uma injustiça. Ah, que injustiça colocaram Jesus na cruz. Uma vez eu passei o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, para uma igreja, e quando começou lá as chicotadas nas costas de Jesus, uma irmãzinha levantou e saiu. Ela disse: eu não aguento ver tanto sofrimento. Mas tudo aquilo era propósito de Deus. Jesus fez tudo aquilo porque Ele estava pagando um preço por você. Aquelas chicotadas eram para mim, não eram para Ele. Mas Ele as recebeu porque Ele quis receber. Não porque eu mereci, porque Ele quis. Porque até hoje Ele não perguntou para mim se eu queria que Ele entrasse lá embaixo das mãos daquele verdugo para receber as chicotadas que eram minhas. Ele nunca me perguntou. Ele só foi lá e fez no meu lugar. Então Ele pagou o resgate, e a cruz, que não foi acidente, foi o pagamento dessa liberdade, para que eu não me tornasse um prisioneiro do inferno, para que você não se tornasse prisioneiro do inferno. Então a restauração começa quando nós entendemos que o nosso grande problema não é externo, gente. Eu converso com gente o tempo todo. Hoje até a Dinda Márcia estava brincando comigo da tarefa, da função, dos ofícios pastorais. E a gente ouve muita gente, ouve com carinho e ouve com muito respeito o sofrimento das pessoas. Mas de cada 10 pessoas que eu ouço, 11 reclamam de problemas do lado de fora. Quer que eu repito? De cada 10 pessoas que eu ouço, 11 reclamam de problemas que estão do lado de fora. Estou passando por problemas financeiros. Estou passando por problemas de relacionamentos. Estou passando por problemas familiares. Os problemas estão sempre do lado de fora. Estou passando necessidade, está faltando comida na minha casa. Estou passando por problemas com os meus vizinhos. Estou tendo problema de desemprego. Não está entrando dinheiro na minha casa. Percebe? Sempre do lado de fora. Se o problema está do lado de fora, concorda que a solução, então, seriam providências que eu teria que estabelecer pelo lado de fora também? Mas será que os problemas estão realmente do lado de fora? O problema nosso não é financeiro. O nosso problema não é emocional, e o nosso problema também não é familiar. O nosso maior problema é espiritual. O nosso maior problema é quando nós deixamos de olhar para Deus para focar do lado de fora as consequências do que está acontecendo. Se o nosso problema é espiritual e não está do lado de fora como nós pensamos que está, Cristo resolveu. Porque o problema foi pago na cruz. Foi acertado na cruz. Foi por isso que Jesus subiu a cruz. Jesus não subiu a cruz para você ter saldo no banco. Para pensar, meus irmãos. Jesus não subiu a cruz para você viver bem com aquela pessoa com quem você vive em atrito. Jesus não subiu na cruz para que você não fosse demitido injustamente. Jesus não subiu na cruz para que o teu trabalho prosperasse, embora tenha gente que ensine isso por aí, um ensinamento estranho ao Evangelho. Porque todas estas coisas que estão do lado de fora, somos nós que as provocamos e somos nós que temos que administrá-las. Se o meu problema é de relacionamento, eu vou lá e peço perdão. Eu não peço perdão, então você vai continuar tendo problema. Eu tenho problema financeiro, porque você está gastando mais do que ganha. Então quer dizer que eu não posso ter nada? Então continua gastando mais do que ganha. E você vai continuar com problema financeiro.
E se você é brasileiro, então você está na faixa aí de milhões de brasileiros que vivem uma pendenga danada, dentre os quais eu. Então, muitas pessoas procuram compensar os seus erros com esforço pessoal. Se eu estou gastando 1.000, mas eu ganho 500, então eu preciso trabalhar mais para que eu ganhe 1.500, porque eu gasto 1.000, sobra 500. Mas aí eu começo a ganhar 1.500, se eu não tenho controle financeiro, eu vou começar a gastar 2, continua faltando 500, vou trabalhar mais, preciso ganhar 2.500, para dali a pouco eu estar gastando 3. Então nós sempre, eu sei que aqui tem todo tipo de salário, fala a verdade, a gente não precisa sempre mais, e quanto mais você ganha, mais você gasta. Esse dia eu estava conversando com a Denilson, falando da minha afinada mãe, que ganhava um salário mínimo. Um salário mínimo. Esse um salário mínimo ela comprava presente para os netos. Está aqui o Renan que sabe disso. Dava presentinho para os netos, dava presentinho para os filhos. Mantinha a casa dela assim, uma casinha de boneca. Ainda ajudava com alimento outras pessoas. Eu dizia, mãe, me conta o segredo, como que a senhora faz? E ela não trabalhava fora. Era só aquele dinheirinho. Mas coisa parecida com a minha mãe, Jesus fez, com 5 pães, alimentou 10.000 pessoas. Coisa parecida aconteceu com a viúva no Antigo Testamento, que quanto mais tirava óleo da botija, mais óleo ficava. Então, quando nós resolvemos as questões aqui dentro, as questões de fora começam a ser resolvidas também. Porque culpa, pecado não se resolve com desempenho. A partir de hoje vou ser uma boa pessoa. Você ser uma boa pessoa, você ser uma má pessoa, você vai continuar pecador. Eu não bebo, não jogo, não fumo, não falo mal de quase ninguém, Deus vai me salvar. Não é pelo teu esforço. Não é pelo teu esforço, não é pelo teu desempenho. Pecado se resolve somente na cruz. E quem foi redimido precisa deixar de viver acorrentado ao passado. Quem foi redimido precisa deixar de olhar para as coisas do lado de fora e sofrer pelas coisas do lado de fora, porque as coisas do lado de fora só são as coisas do lado de fora. Quem foi redimido não pode viver acorrentado a essas coisas a ponto de que as coisas externas mexam com o seu coração. O seu Deus, o dono do coração, tem que ser Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você busca primeiro todas as outras coisas, você inverteu o processo. Busca em primeiro lugar. Teve uma época que eu fiquei assim, doido de vontade de fazer uma mensagem para falar assim para as pessoas: faça para Deus pelo menos a metade daquilo que você faz para o teu trabalho. Mas eu pensei, não vou dar esse gostinho para o diabo não. Porque tem gente que não perde a hora para o trabalho, não chega atrasado no trabalho, mas e o culto? Tem gente que não falta no trabalho na segunda-feira, embora esteja muito cansado. Aí o culto, mas o culto tem todo domingo, o trabalho não, né? Não tem toda segunda-feira, é só o culto que tem todo domingo. Percebe como na prática nem sempre nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar? Esses dias eu vi um desenho em que a pessoa fez um círculo, aí ela escreveu no meio do círculo eu, e em volta do círculo, aqui em cima na parte principal, ela colocou Deus. E aí foi colocando família, trabalho, isso e aquilo em volta do círculo. Mas no centro do círculo estava eu. Ou seja, Deus, ainda que estivesse aqui no topo, é um acessório como qualquer outro. O ideal é que ela colocasse no centro do círculo Deus. E aí sim em cima,
eu, e aí depois as outras coisas. Então, veja, é a questão do pecado. Se nós não vivemos como Deus quer que a gente viva, nós estamos em rebeldia contra Deus. E se nós estamos em rebeldia contra Deus, como que você vai fazer uma oração e pedir para Deus: Deus, me abençoa? Aí Deus vai olhar para você e falar: não dá. Você está em rebeldia, não dá para te abençoar. Você não me busca em primeiro lugar. Você não confia em mim. Você acha que a solução do seu problema está ali fora, não está em mim. Você não faz comigo o que você faz para a tua empresa. Você coloca as minhas coisas em segundo lugar, quando dá tempo, se sobrar tempo, se for possível. E como você quer que eu te abençoe? Uma segunda característica de uma vida restaurada é a vida que desfruta da riqueza da graça. Não é uma vida que desfruta dos fatores externos. O versículo de 7 a 10 diz: segundo a riqueza da sua graça. Paulo nos diz: segundo uma pequena porção da graça. Paulo nos diz: segundo uma fração da graça. Paulo não fala de uma riqueza medida, Paulo fala da riqueza da graça. Deus não salva com economia. Deus não te abençoa economicamente. Deus não liberta você por partes. Deus não salva você por partes. Deus não salva só um trechinho da tua vida. Deus salva com abundância. Deus visita você e Deus visita os teus entornos. Deus abençoa você e abençoa tudo que está em volta. Por isso Jesus disse, e a gente lê esse texto muito equivocadamente, a gente lê e não percebe. Jesus disse assim: assim resplandeça a tua luz diante das pessoas, para que vejam as tuas boas obras e assim glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Como que a gente lê? Assim brilhe a luz de Deus em mim. Não é isso que Jesus fala. Jesus falou que deve brilhar é a tua luz, para que as pessoas vejam o teu estilo de vida, e vendo o teu estilo de vida, elas glorifiquem a Deus. Eis aí uma pessoa que vive para Deus. Uma pessoa que esparge bênçãos em volta da sua vida, para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus parentes, para o seu ambiente de trabalho. Lembra da parábola do filho pródigo? Essa é famosa, ela virou até música. Vamos perceber alguns detalhes na parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta para casa e o pai o recebe, vocês lembram o que o pai faz com aquele filho? O pai fala assim para ele: ô pessoal, para ele não, chama o pessoal lá e fala: ô pessoal, dá um pratinho de comida para ele está com fome, dá um pratinho de comida para ele. Depois procura uma caminha lá nos fundos para ele descansar. Foi isso que o pai fez? Foi, Cláudio? Não foi, né? Não foi. E quando o filho voltou trazendo algum prêmio na mão? O filho voltou trazendo uma conta gorda no banco? O filho voltou dizendo: pai, venci. Foi isso? Para que alegrasse o coração do pai? Não. O filho voltou reconhecendo que longe do pai ele foi um fracasso. E por isso ele voltou para o pai. E quando o pai o recebe, o pai dá roupas novas para ele. O pai dá sandálias para ele. O pai coloca o anel da família de novo no dedo dele. E o pai faz uma festa maravilhosa para ele. Nós vamos ler em uma outra parte da Bíblia que quando um pecador se arrepende de seus pecados, tem festa no céu. Então é assim que é a graça, meus irmãos. É assim que é a graça. Deus não só perdoa, Deus restaura, Deus acolhe, Deus reconstrói a tua vida, Ele reformula a tua vida e Ele devolve dignidade de vida para
para que você tenha uma vida digna. É por isso que de vez em quando o pastor fala aqui, tem que ouvir o que o pastor fala de vez em quando. O pastor fala assim: se você veio aqui domingo passado e você está voltando hoje domingo do mesmo jeito, não mudou nada na tua vida para cima, você não subiu um degrauzinho, acende a luz amarela imediatamente. Porque todo dia, toda semana, todo mês a gente tem que crescer um pouquinho, a gente tem que ser um pouquinho melhor do que a gente foi. Isso é atitude, são escolhas, são decisões. Talvez você esteja aqui pensando que na tua caminhada com Deus, Deus só tolera você. Mas a Bíblia não fala que Deus só tolera você. A Bíblia fala que Deus recebe você em Cristo com amor. A graça não é só a porta de entrada do cristão para o céu. A graça é o ambiente onde o cristão vive todos os dias, em todos os lugares. Você precisa saborear, viver intensamente essa graça perdoadora e restauradora de Deus dentro da sua família, no seu ambiente de trabalho, no seu relacionamento, na fila do pão, para que as pessoas vejam o brilho da tua luz e digam: eis aqui uma pessoa diferenciada que tem problemas, que tem contas para pagar, que tem enfermidade no corpo, que tem enfermidade na família, mas que não perde a esperança, porque sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Uma vida restaurada, ela vive com segurança em Deus, não nos fatores externos. Os versículos 11 e 14 diz: em Cristo vocês também receberam uma herança, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Antigamente, um selo indicava propriedade. O selo indicava, além de propriedade, autenticidade. O selo indicava proteção. E qual que é o selo que Deus coloca na tua vida? É o Espírito Santo. Este é o selo que Deus coloca na tua vida. Este é o selo que torna você uma pessoa autêntica. Quando Deus coloca o Espírito Santo em você, Ele está dizendo assim: esse é meu, essa é minha. Como Jesus falou para os seus amigos naquele tempo: vocês não são do mundo, vocês são meus. Nessa segurança está a verdade de que nada depende da intensidade dos nossos sentimentos. Uma vez a pessoa me perguntou assim: pastor, eu queria tanto sentir aquela coisa no coração, para eu sentir a minha fé, como se o sentimento fosse alguma garantia de fé. Se fosse assim, a Maju, nossa cachorrinha, seria o ser de maior fé que existe no mundo, porque pensa num serzinho que tem sentimento. Meu Deus do céu, quando a Maju vê a Ritinha, misericórdia, parece que tem que puxar o fio da tomada para ver se para, de tanto sentimento que ela tem. E nem por isso ela é um ser que exerce racionalmente a sua fé. Então fé não é o sentimento, você não precisa sentir, você precisa viver. Porque sentir você sente agora e daqui a pouco você não sente, é igual medo. Medo você tem agora e daqui a pouco não tem. É igual alegria, você está alegre agora e daqui a pouco não está. A fé não, a fé é para sempre. Embora em alguns momentos nós tenhamos a sensação, em alguns dias, de que a nossa fé parece forte, e em outros dias ela parece fraca, não é isso? É ou não é? Não tem dia que você pensa assim: nossa, hoje a minha fé, eu vou falar para esse grãozinho de areia aqui virar montanha logo de uma vez. E tem dia que a gente fala: não é para mim não. Não é assim? Você consegue imaginar se Deus fosse se movimentar, basear a existência dele na qualidade da tua fé? Já parou para pensar nisso? Se Deus fosse te socorrer só nos momentos que a tua fé está forte e te abandonar nos momentos que a tua fé está fraca, não depende do nosso sentimento. Não depende da nossa força, depende só da fidelidade do próprio Deus. E Deus é fiel eternamente. Deus é fiel eternamente.
Alguém, em algum lugar, na história da humanidade, na Escritura, acusou Jesus de mentiroso? Chamaram Jesus de embriagado, chamaram Jesus de lelé da cuca, chamaram Jesus até de endemoniado, a própria família de Jesus. Falaram, acho que ele está meio endemoniado. Mas nunca ninguém chamou Jesus de mentiroso. E Jesus disse, nunca vos deixarei. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Então não depende da nossa fidelidade. A nossa esperança está nas promessas divinas e Jesus nunca mentiu. Tudo o que está escrito na Bíblia como promessa de Deus é verdade absoluta. Ah, pastor, mas qual que é a garantia? Está escrito aqui no versículos 11 e 14, o Espírito Santo é a garantia. Ou seja, o próprio Deus é a garantia. Depende só dele. E quem é que pode variar o entendimento dele? Quem é que tem algum argumento para contra-argumentar com Deus e falar para Deus, Deus, você está meio enganado, não é bem assim não, o senhor não sabe farmar aura, hoje aqui embaixo a gente farma aura, o senhor não aprendeu a farmar aura, que é coisa moderna. Tem alguém que consegue argumentar com Deus? Não, né? A garantia que Deus dá para tudo isso que eu acabei de falar com vocês é o próprio Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus. Então, quem foi restaurado de verdade, vou repetir o comecinho dessa frase, presta atenção, olha aqui para mim. Quem foi restaurado por Deus de verdade, não vive em desespero. Preocupado, sim, faz parte da natureza humana. Desesperado? Não. Porque se você vive em desespero, se a preocupação toma conta de todo o teu coração, é porque você está colocando o teu coração em fator externo e isso está dominando o seu ser, os seus pensamentos, as suas ações, os seus passos. Uma pessoa restaurada pela graça de Deus não vive em desespero. A pessoa pode e certamente vai ter lutas. Ela pode e certamente vai passar por perdas. Ela pode e certamente passará por aflições. Mas ela sabe, ela tem plena convicção de que ela pertence ao Senhor. E o Senhor está no controle de absolutamente todas as coisas. As que você vê e as que você não vê. E aquilo que Deus começa, Deus termina. Aquilo que Deus começa, Deus conclui. Deus não é prestador de serviço de R$1,99 que larga serviço no meio. Deus não é aquele prestador de serviço que contrata o serviço, fala para você, vou acabar em um mês, trabalha uma semana, nunca mais aparece. Porque pegou mais 15 serviços e não deu conta de nenhum. Não, Deus não é assim. Aquilo que Deus começa, Ele termina. Pacientes irmãos, quero concluir. O primeiro capítulo de Efésios mostra pelo menos 3 verdades poderosíssimas para a nossa caminhada. Nós fomos e somos remidos pelo sangue de Cristo, por nenhuma circunstância externa, pelo sangue de Cristo. Nós somos alcançados pela riqueza da graça, não pelo poder do nosso esforço. E nós somos selados, autenticados pela força e autoridade do Espírito Santo. Então a restauração da tua vida não está baseada em quem você foi. Se você fez alguma coisa inadequada de hoje para trás, o teu hoje não é definido por nada disso. O teu hoje pode até ser influenciado por isso, mas não definido. A tua restauração não é nem por quem você pensa que é. Ouviu isso? O amor de Deus por você não está baseado nem naquilo que você pensa que é.
está baseada naquilo que Cristo fez por você. É dessa verdade que você tem que se apropriar para transformar a sua vida. E é por isso que existe esperança para todos nós. Tem esperança para você. E não é esperança boba, não é esperança vazia, não é esperança ingênua, não. É esperança objetiva, concreta, real, verdadeira. Não porque nós somos fortes, não porque nós merecemos, mas porque a graça é de Deus e infinitamente maior do que qualquer pecado que nós tenhamos cometido ou venhamos a cometer. Então se apropria desse conceito de graça e passe a viver como pessoa alcançada pela graça. Lembra do domingo passado que eu mostrei como começa a saudação do apóstolo Paulo? Graça e paz seja com todos vocês. Qual que é a ordem? Primeiro, graça. Depois, paz. Então, se você está buscando paz, ou seja, sossego na vida em diversos aspectos, sem buscar graça, vai funcionar? Não. Graça e paz seja com vocês. Que Deus nos abençoe.